Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. Em continuação a nossa pintura aí que foi feita, essa flor maravilhosa com a Joaninha, eu vou fazer esse barrado falso. E aqui, gente, eu tô passando a cor terra queimada. Passei a terra queimada beirando aqui a parte de baixo do babado. E agora eu já vou colocar o vermelho vivo e vou dar uma misturada aqui para eles dois interagirem. E é legal você já fazer todo na sequência, não demorar. Tá vendo? Ó, eu vou colocando o vermelho, fazendo ele interagir. Conforme eu vou descendo, o vermelho já vai ficando vermelho puro. E aí vai tendo um degradê de cores. E isso que dá o efeito de luz e sombra. E isso também que vai ajudar o efeito de barrado falso, que é daquela impressão que você colocou um babadinho e que tem um paninho aqui na beiradinha do nosso pano. E aí eu vou passar aqui e vou fazer todinha a parte de baixo desse jeito. Aí eu já fiz a parte do barrado todinha, usei o terra queimada, você pode usar o vinho também. E aqui, ó, eu vou fazer o laço. Aí eu vou fazer um contorno em volta desse laço, com o terra queimada. Não precisa ser aquele monte de tinta no pincel. E aí eu vou espalhar. Já, ó, você observa que alguns lugares eu deixo mais forte e outros lugares eu só dou uma espalhadinha. E a gente vai fazer um contorno mais ou menos desse laço todo aqui, com só uma sujeirinha de terra queimada. Você pode usar o vinho também, ou pode usar também o marrom sem ser o terra queimada. Estou usando a cor que eu tenho aqui. E aí você vai acrescentar agora o vermelho, vermelho vivo. Aí você usa o tom de vermelho que você tiver. Pode ser vermelho púrpura, tomate, natal, o vermelho que tiver. E aí eu vou acrescentar o vermelho aqui por cima. Vai lembrar um pouco do que a gente fez embaixo do babado, né? Que fazendo a sombra com o vinho não, com o terra queimada. Que também pode ser o vinho também. Você pode usar o vinho em vez de terra queimada. E aí eu vou passar aqui, ó, beirando onde eu passei esse terra queimada. Eu vou passar por cima do terra queimada com esse tom de vermelho. Você observa que como eu passei um pouquinho dele, deixei ele ali um pouco presente, você observa que dá pra ver já uma luz e sombra, né? Já tem ali umas luz e sombra. Preencho aqui o lado de cima do laço. Posso esfregar por cima, não vou perder o risco, porque eu já passei a sombra. E sempre também pintando na posição do desenho. Não é para pintar de qualquer jeito. Você pinta, tá fazendo curva, faz a curva. Tá fazendo reto, faz reto, tá fazendo na diagonal, faz na diagonal, entendeu? Fazendo a posição do desenho, aí você vai fazer a luz e sombra com mais facilidade, vai ficar mais bonito ainda. Ó, aqui, ó, posição tipo na diagonal e na vertical, e você faz a posição do seu pincel. O pincel que eu tô usando aqui é o número 8, um pouquinho mais largo, mas aí você usa o pincel que você tem habilidade, aí que você já tem conhecimento dele, que a gente sempre acostuma com o pincel que a gente está trabalhando. E aí, se você tem dúvidas sobre o pincel, aqui no nosso canal tem 5 dicas sobre comprar o pincel da forma correta, de usar o pincel certo para fazer tal coisa, e também tem comprar as tintas da forma correta também, tá? Tá na nossa playlist de dicas do Arte Certa, tá? Se você gosta desse tipo de coisa, você pode dar uma olhadinha na playlist. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou encostando o pincel e vou puxando para dentro. Aqui para fora, puxando para baixo, ó, encosto ali, não em cima do quadradinho. Você observa que tem tipo um quadradinho, né? Agora eu vou fazer as bolinhas pretas. Eu posso pegar o pincel um pouco mais fino e giro ele, ó. Eu vou fazendo bolinhas. Aí eu vou fazer as bolinhas para combinar com a joaninha que está pintada nesse pano. E aí eu vou fazer essas bolinhas nessa parte todinha. Aí eu faço uma mais em cima e duas mais embaixo, ó. Aqui, como se eu fosse fazendo um triângulo. Quisesse criar um desenho de triângulo para ficar mais certinho, ó. Tá vendo, ó? Uma, duas embaixo, uma mais para cima no meio delas. E aí você vai fazendo isso no babadinho todo. E a gente vai fazer isso também no laço. Aí você pode fazer na prestação, né? Porque aqui vai ficar molhado e você vai encostar no laço, pode estar molhado. Então, agora é o momento de você tomar aquele café ou aquela água ou um suco, sei lá.
você vê alguma coisa aí para esperar dar uma esperada secar se você estiver iniciando, né? Porque às vezes tá úmido para você não encostar e não borrar em outro lugar. Fiz a mesma coisa no laço, eu fiz as bolinhas no laço. Você observa aí que eu fiz do mesmo jeito as bolinhas, só usei um pincel mais fino para fazer umas bolinhas menores. Agora aqui eu vou passar o verde pistache, estou usando o verde mais claro. Aí você pode, se você não gostou da cor desse meu babado, você pode fazer de outra cor, né? Mas aí você vai usar um tom mais escuro para ser a sombra e depois um tom mais claro para ser a luz. Aqui eu estou usando o verde como a sombra e depois eu vou usar o amarelo para ser a luz. A luz não, a cor, né? Mais ou menos, vai ser um tom desverdeado, esse tecido e o branco para ser a luz. E aí eu passei aqui o verde. Agora eu vou passar em volta desse verde, eu vou passar o amarelo, o ouro, mesma cor que eu usei na flor. E a flor tá nesse vídeo aqui, que você pode entrar lá para você ver a primeira parte, né? E aí a gente vai fazer o contorno em volta aqui, ó, como se fosse um quadrado. Já faço tipo que preenchendo, querendo chegar no meio, mas não vou chegar porque eu vou acrescentar o branco. Em volta do verde eu vou fazer do mesmo jeito, beirando o verde todinho. E aqui também, ó, você vai fazendo uma beirada do verde todinho. E vai deixando ali a parte central um pouco mais sem a cor, né? Porque a gente vai acrescentar o branco. Agora, eu vou encostar o meu pincel no branco. Aí você pode pegar até um pincel um pouco mais largo. E aí a gente vai acrescentar o branco. Se você achar que você se sentir à vontade, né? Pode até usar um pincel um pouco mais largo. Aí aqui, ó, vou colocando o branco. E aí você vai fazer esse mesmo processo em todo o barrado. Mesmo jeito, você vai acrescentar o verde nas curvas, né? O babado que tá para cima na frente, a gente vai fazer a beirada dele de amarelo e depois você vai acrescentar o branco no meio. E aí você acrescenta o branco e esfrega para essa cor interagir com o amarelo. Não tá interagindo? Pode encostar o pincel um pouco mais no amarelo para ele ficar um tom de amarelo mais claro. Pode usar um amarelo bebê? Pode usar um amarelo mais claro. Um amarelo canário mais claro? Pode ser também. Pode ser outra cor? Pode também. Escolhe a cor que você mais gostar. Não gostou do amarelo? Pode ser outra cor, não tem problema. E aí você vai fazendo isso e fazendo as cores interagirem. Agora é aquele momento de você parar para fazer. Se você fizer um pouco do barrado, então você faz uma parte, aí você para. Você observa que aqui ainda vou preencher. Então, se eu parar aqui não tem problema, porque eu já fiz as cores principais aqui já se interagirem entre elas. Aqui eu tô acrescentando um pouco mais de amarelo e vou subir, ó. É isso que você vai fazer, ó. Aí passa e sobe. Você vai fazer isso em todo barradinho, entendeu? Em todo barradinho. E aí você só vai repetir o processo. Aqui no canal eu tô com o objetivo de colocar mais aulas de barrado falso. Já me pediram e aí eu achei interessante atender o pedido de uma inscrita aqui no canal, Dona Lourdes. Um grande beijo para você. E até inclusive alguns desenhos dela aparecem aqui na comunidade, que é uma aluna bem ativa, né? Ela sempre faz e sempre manda. Um beijo para você, saudades. E aí, ó, vou colocando aqui a luz. Coloco mais luz no meio. Você observa que esse dá um movimento que tá mais para frente. E aquela sombra que a gente fez com terra queimada no vermelho, já observa que levanta, né? Você vê que como a luz e a sombra dá definição ao desenho. Agora aqui, gente, eu vou preencher como se fosse a fita que tá prendendo esse babado, né? E aí eu vou só preencher de vermelho e depois a gente vai fazer alguns efeitos nela. Mas aqui, ó, você observa que deixei um espaço em volta do laço ali. Agora já preenchi em volta e já fiz todinha a parte de baixo aqui, ó. E agora eu tô aqui preenchendo, colocando um pouco de terra queimada saindo do laço, ó. Observa que eu encosto no laço e puxo pra fora, ó. Tá vendo? E aí você pode até fazer algumas manchinhas desse vermelho em alguns pontos aqui do pano, ó. Aqui, aí você pode fazer mais pra frente um pouco. E aí eu faço, porque vai ficar lembrando aquelas fitas de cetim que bate reflexo, né? Então fica, às vezes, marcado uma sombra, uma luz, né? E aí vai ficar desse jeito. E agora, para fazer em volta do laço, você observa que tem uns defeitos, né?
tá faltando um preenchimento. Então, vou acrescentar um pouco mais de verde para fazer esse preenchimento bem certinho, porque quando a gente faz a pintura no tecido, a gente tem que deixar bem bonito nosso pano, fazer com amor, carinho e dedicação e fazer um bom preenchimento para não ter furinhos. Ó, e aí eu vou terminando de dar acabamento. E aí, gente, a gente depois vai usar um pouquinho de preto para fazer uma leve sombra, para poder realçar ainda mais o laço e também o babado. E até também, as minhas bolinhas aqui do laço, elas estão úmidas, então elas até podem interagir. Então, vá com cuidado, tá? Ou então, espere um pouco para fazer essa fase. Agora, eu tô aqui, encostei no preto, um preto e passei no pano de limpeza para tirar o excesso. É só uma sujeirinha, é só bem pouquinho, gente, é pouquinho, põe pouquinho. Ó, e agora eu vou colocar o preto aqui, ó, a tinta já tá meia seca, e aí eu vou conseguir fazer esse movimento. Embaixo aqui da fita, vou fazer o preto também, ó. E aí eu vou fazendo esse movimento, porque isso da luz e sombra que vai dar o efeito de que esse laço está por cima do babado. Ó, você vê que eu coloco um pouquinho mais de preto, você bate o pincel no pano de limpeza para não encharcar de preto aqui, porque senão você tem que fazer tudo de novo. Ó, vou colocar aqui embaixo dessa outra volta do laço. E aí, gente, ó, já fiz ali beirando as beiradas do laço. Aqui eu vou fazer para ele estar por cima da fita. Um pretinho básico aqui, ó, só uma sujeirinha desse lado também. E aí eu vou colocar também aqui, ó, por cima da folha, para mostrar que ele tá por cima da folha e por cima do pano. Para dar a intenção que o desenho está mesmo feito no pano e que o laço está por cima de tudo. Observa que como dá diferença uma leve sombra, né? E aqui, ó, beirando cada voltinha, a gente também vai acrescentar um pouquinho de preto. É pouquinho, um pincel mais suave, não precisa ser muito fino, também não precisa ser muito grosso, pode ser um número 3, que aí você pode fazer assim com mais tranquilidade. E aí aqui, ó, eu dou aquela puxada, ó, encosto e puxo, é só uma sujeira, porque senão o preto vai predominar e você vai ter que fazer as cores todas de novo. E aí eu vou fazendo isso e vou preenchendo, ó, e vou puxando. E aqui eu tô fazendo mais escuro porque o laço está em cima de todo babado, em cima do babado, e ainda o babado ainda tá fazendo curva. E aí você vai fazer esse pretinho puxando, ó, perto da fita, você dá uma encostadinha lá perto da fita e dá uma puxadinha para baixo, mas principalmente nos que estão para trás, que aqui, ó, é para dar o efeito de que tem a volta subindo, a outra descendo, entendeu? Que ele tá fazendo um movimento, e um que tá mais para frente e outro mais para trás. Mais para trás vai ficar mais escuro. E aí você vai fazendo isso em todo o seu desenho. Aí você vai fazer isso em todo barrado. Se você aqui também, eu vou colocar embaixo, também eu vou colocar um pouquinho mais de preto, onde eu coloquei esse terra queimada, também para dar acabamento, para você deixar bem certinho a pintura do seu pano. E agora aqui embaixo, ó, para você não tirar um contorno do outro, ó, eu tô passando preto também, aí eu vou dar mais definição a essa parte que tá simbolizando o pano dobrado, ó. Aí eu vou fazendo isso, e aí eu vou conseguindo mais definição, ó. Deixo mais certinho. Tá vendo, ó? Olha aí. Olha aí que coisa mais linda que tá ficando, né? Você vai fazendo isso, vai fazendo movimento de luz e sombra, e aí ele vai dando definição, e vai ficando muito lindo o nosso pano, hein? E aí você faz isso, aí você não precisa fazer o crochê, né? Dá pra disfarçar o crochê. A pessoa vai achar lindo demais o seu pano. E agora, gente, eu vou acrescentar o branco. Fiz as bolinhas pretas também na tirinha. Agora, gente, essa parte é bom estar seca. O seu laço é bom estar seco. Não deixa seco de vários dias. É seco, tipo assim, daqui uma meia hora você vem e faz essa parte. Encosta no branco, só a sujeira, igual a gente fez com o preto. Bem pouquinho. E a gente vai fazendo mais encostadinhas aqui, igual se estivesse passando pomada para assadura no bebê que tá bem assadinho. Entendeu? Se você não tem essa experiência, imagina que você deu aquela ralada ou você se queimou de sol e você tem que passar o pó-sol e tá ardendo. Então tem que ser bem suave, bem sutil, entendeu?
você tá com a pele doendo. E aí você vai passar o pó e sol, você vai dar aquelas encostadinhas. Então tem que ser bem suave. Imagina assim que você tá ardido. Entendeu? Bem suave, bastante carinho. Ou o neném ralou o joelho, você tem que passar uma pomadinha em cima do machucado para ele não chorar, você tá fazendo com bastante cuidado. Ó, não pode esfregar muito. Ainda mais se tiver meio úmido. A minha bolinha preta ainda está meio úmida. Então, como eu não quero que ela interaja, porque senão vai ficar cinza. Entendeu? E o vermelho vai... Ixi, menino, se isso daí misturar, vai ficar uma coisa, um saci só. Aí tem que arrumar, tem que fazer de novo. Ó, e aqui, ó, uma leve sombrinha. A gente vai... Coloca o pincel no branco e depois você bate no pano de limpeza e depois você dá uma encostadinha aqui, só para fazer um leve brilhinho. Você observa que você consegue fazer o brilho por cima da bolinha preta. Fica diferente, né? Fica uma coisa diferente do que a gente costuma ver. Geralmente o pessoal faz a luz e depois faz a estampa. E a estampa não fica com a luz e a sombra definida. E aqui a gente observa que já vai ficar com a luz e sombra definida. E aqui eu tô passando um pouquinho de preto misturado com terra queimada só para dar mais profundidade aqui no laço. São acabamentos que você vai fazendo dependendo de como é que tá seu laço. Seu laço já ficou lindo, você não precisa fazer isso. O meu faltava esse detalhe e eu tô acrescentando. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E tchau! E olha como ficou lindo o nosso laço com babado e a flor. Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.